Mas sem dúvida nenhuma, os grandes evangelistas viveram no tempo passado. E quando você vê as obras dele, tudo que eles fizeram, o Espírito Santo que estava por trás deles impulsionando, a gente percebe como era maravilhoso. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns deles, não todos. Esse, por exemplo, que eu vou falar essa noite, o pastor Davi Gomes. Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas li 2 dos seus livros, conheço seus sermões, e foi muito difícil escolher, porque são muitos sermões. Então, eu tive que orar, pesquisar, para trazer de Deus qual seria o sermão que eu iria homenageá-lo também, mas principalmente falar o seu coração, como os sermões deles falam no meu coração. Então, antes de o pastor começar a pregar o sermão desta noite, tem um rápido vídeo de 3 minutos, que nós vamos ver quem era o pastor Davi Gomes. Eu espero que você se empolgue com isso, se alegre, porque faz parte da nossa história dos batistas do Brasil. Um grande pastor, que foi quem fez o Edifício da Fé, a Escola Bíblica do Ar. Vamos assistir, apaga as luzes e passa o vídeo para eles verem. O profeta então nos diz o seguinte: inclinai os vossos ouvidos, vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. O profeta abre então um novo capítulo, o capítulo de uma oferta, o capítulo de uma dádiva, o capítulo de uma concessão, o capítulo de um ensino que ele vai fazer àquele povo a quem ele está dirigindo a sua palavra. E eu quero destacar desta oferta que o profeta faz apenas o verso número 5 e em seguida o que o complementa. Ele diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto.
no livro de Abacuque, capítulo 1, verso de 2 a 5. Então convido os amados irmãos, esta noite, a abrirem suas Bíblias para lermos a santa palavra de Deus. E o tema desta noite é a fé nas circunstâncias difíceis. Como nós podemos enfrentar as circunstâncias difíceis e vencê-la? Vamos ver então em Abacuque, capítulo 1, verso de 2 a 3. Diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não escutarás? Ou gritarei a ti violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há também contendas e os litígios é suscitado. Por esta razão a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo, de sorte que a justiça é pervertida. Vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra, e vós não acreditareis quando vos for contada. E Abacuque diz: tudo está errado, tudo está errado. Oremos ao Senhor. Temos aqui esta noite, meus amigos, o profeta que ousou perguntar a Deus, ousou desafiar a Deus com os seus questionamentos, e ele decidiu, e as suas perguntas demonstram então o estado de espírito que ele estava. Quanto tempo eu hei de pedir socorro a ti, Senhor? Quando o Senhor vai me escutar o meu clamor? Até quando o Senhor vai demorar em responder e vir ao meu socorro? Como pode aquele que faz o mal permanecer sem punição, enquanto eu, que faço o bem, estou sendo castigado? Então, meus amigos, Abacuque não entendia que Deus pudesse tolerar por muito tempo um povo que tinha negado a ele, negado a Deus e negado principalmente em obedecê-lo. Ele, Abacuque, era justo, ele se considerava justo, reto e temente a Deus, e isso nós podemos observar em toda a leitura do seu livro de Abacuque. A gente percebe quanto ele foi reto, foi justo. Mas aquele moço, Abacuque, resolveu então subir na sua torre de vigia. Então você que estuda Abacuque, leu Abacuque, você vai perceber que em todos os momentos em que ele estava vendo tudo de pior, tudo dando errado, o povo fazendo tudo ao contrário, ele parava e subia na sua torre de vigia. Subia na sua torre para quê? Para falar com Deus, para perguntar a Ele qual a razão de tudo isso. Por que o povo está sofrendo? Ou pior, por que eu, que sou justo, que sou reto, também estou vendo esse povo sofrer, e eu recebo também as circunstâncias desse sofrimento? Principalmente, ó Deus, da injustiça. Então por que ele dizia? Qual é a razão de nós estarmos passando por isso? Por que acontece comigo também certas circunstâncias difíceis? Por que, meu Deus? Então ele costumava se separar e buscar a Deus, tentando encontrar as respostas dos porquês da sua vida, pelo que ele estava passando, e principalmente o povo dele. E lá, irmãos, em sua torre, ele queria então aguardar a resposta de Deus. Nós aprendemos muita coisa com esse profeta. Nós aprendemos que precisamos orar e esperar a resposta dele, que é boa, perfeita e agradável. Então ele fazia isso na sua torre de vigia. Abacuque 2:1 diz: sobre a minha torre de vigia me colocarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que me dirá, e o que eu responderei no tocante, o que o Senhor vai responder no tocante à minha queixa.
Então não é errado você buscar Deus e falar com Deus: Deus, por quê? Por que eu estou passando essa circunstância? Por que está dando tudo errado? Por que, meu Deus? Então ele buscava Deus e buscava respostas, irmãos. Meus amigos, vocês que me ouvem, Deus está pronto em responder cada pergunta que você faz para Ele. Esta é a maravilha do nosso Deus, do Deus vivo. Ele está pronto, Ele está disposto a ouvir as nossas perguntas e principalmente responder. Ele quer responder. Então basta você buscá-lo na sua torre, buscar um momento na sua vida para você parar tudo e pensar no que está acontecendo na sua vida e falar com Ele. Ele está pronto a qualquer pergunta que nós queiramos fazer, Ele está pronto. E as perguntas de Abacuque foram respondidas de uma maneira interessante e diferente, que Abacuque não esperava. É igual à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias. O povo esperava um Messias libertador, o Messias que ia desafiar Roma, que ia tirar o trono e assumir tudo, um rei poderoso, guerreiro. Mas não foi assim que Deus respondeu. Deus mandou um homem humilde, e ele entrou em Jerusalém em cima de um burrinho, e ele trouxe a lei do amor. Foi totalmente diferente. A resposta de Deus para a gente pode não ser aquela que a gente está esperando, porque Deus faz coisa melhor para a gente. Então o que ele falou para Abacuque? Veja o que ele diz ao profeta, no capítulo 2, verso 4, ele diz: Abacuque, o meu justo viverá pela fé. Repita comigo: meu justo viverá pela fé. O meu justo pela sua fé viverá. Então aqui está o segredo para nós recebermos então essa resposta de Deus. Que coisa maravilhosa essa expressão do profeta Abacuque: o meu justo pela sua fé viverá. Mas ele diz antes, ele diz: o perverso está aqui e logo será julgado. O perverso logo perderá o seu curso, perderá o curso da sua vida, do seu dia. Então Abacuque, ele feria os olhos dele de ver o ímpio prosperando, o ímpio sendo bem sucedido, passando por cima de todos, a injustiça. Abacuque viu a violência que estava acontecendo em Jerusalém e a injustiça dos seus próprios líderes. É pior, né, irmãos? Você vê que os próprios líderes, aqueles que deveriam cuidar, zelar, ajudar, dirigir com justiça, eram aqueles que estavam fazendo errado. Abacuque viu a violência em Jerusalém, a injustiça dos seus líderes e não entendeu a tolerância do Senhor. Irmãos, eu quero glorificar a Deus que Ele é tolerante com a gente, com a sua vida, porque Ele tem muita paciência comigo, com você. Ele é tolerante. Abacuque não tinha essa tolerância, ele já queria resolver rápido, mas Deus falou: calma. Nós que moramos hoje também em grandes capitais, aqui no Rio, por exemplo, que é uma cidade dos contrastes, das injustiças, em que você olha o noticiário, olha as coisas ao redor e fica indignado, fica chateado, fica bravo. Nós moramos assim, e nós muitas vezes nos perguntamos: por que o perverso cerca o justo? Por que a justiça é torcida? Capítulo 1, verso 4. O profeta então Abacuque pede por justiça. Justiça, Senhor. E Deus responde para ele: o meu justo pela sua fé viverá. Aqueles que quiserem ler o capítulo 2 de Abacuque vão encontrar uma série de ais. Por isso que é bom estudar a Bíblia, né, irmãos? A gente vê cada coisa, e é um dos profetas mais atuais. Um livro tão antigo, um momento da história tão perversa, parece que se repete. É o que nós estamos vivendo hoje. Quais são esses ais? Um dos ais é o seguinte: ai de vocês que ficam ricos pegando as coisas que não lhe pertencem. Esse era um ai que doía no coração dele. Outro ai daquele que por sua casa ajunta cobiçosamente bens mal adquiridos.
Na casa de Deus é o pior, davam o pior, mas na casa deles tinha o melhor. E eles conseguiam esses bens de maneira mal adquirida. Ai daqueles que edificam a cidade com sangue. Esse era a escravidão uma parte do povo, e faziam as pessoas sofrerem, trabalhando como escravas. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, essa é pior, né? Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro e embebedas para ver a sua nudez. Essa nudez não tem somente conotação sexual, nas orgias, nas festas, mas também para enganar, para deixar a pessoa nua, sem condições de reagir. Então, através da bebida, eles embebedavam para ter as coisas. Ai daquele que diz ao pau, acorda, ou a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Então aqui Abacuque estava indo contra aqueles que adoravam deuses de madeira, estátuas de pedra, que se curvavam para adorar os seus ídolos. Então ele estava vendo isso até no meio do povo de Deus, mas eles não buscavam o Deus verdadeiro. Então, irmãos, é uma série de lamentações pelos atos humanos contra a justiça e a santidade divina. Então Abacuque parece que sentia, então, que aquele povo estava se afastando cada vez mais, mas e quanto Deus amava eles. Então Abacuque começa a lamentar, a pedir justiça sobre todas essas coisas que ele estava vendo. Mas, irmãos, o mais maravilhoso dessa história, meus amigos, é que Deus continua buscando mesmo aqueles que não querem crer nele. Deus continua buscando a estes que fazem idolatria, que estão na bebida, que estão na injustiça, no roubo. Deus ainda tem uma história com eles. Deus está buscando, irmão. Deus está buscando pessoas que querem crer nele e aceitar o seu conselho, porque ele continua dizendo, o homem justo, Deus está buscando homens justos. E Deus está buscando homens e mulheres que queiram viver pela fé, mas viver mesmo. Nada existe que Deus não deseje mais na história da nossa vida. Não existe coisa maior que Deus deseje que uma pessoa que possa confiar nele e que possa aceitar a sua palavra. Essa noite você foi convidado aqui, nós temos estou vendo aqui muitas pessoas assistindo pela internet. Você deve compartilhar essas mensagens para mais pessoas assistirem. Não tem nada que Deus queira mais do que uma pessoa que crê nele e que busca ele e busca ter a fé no Senhor. Hoje Deus continua desejando que hajam homens e mulheres que trilhem o caminho da fé. Deus está buscando pessoas assim, que aceitem e confiem nele. Quando nós lemos a respeito da reforma de Martim Lutero, no século XVI, nós ficamos maravilhados com um homem que não se conformava com o pecado. Nós devemos ser assim, queridos irmãos e amigos, pessoas que não devem se conformar com o pecado. Hoje eu dei uma volta aqui no bairro, eu vi gente bebendo ali, eu vi jovens jogando, eu vi jovens com aquelas músicas com conotações sexuais ou de bandidagem. Estão ali, estão ali, irmãos, e aí eu fico pensando, eu não posso me conformar com isso, eu tenho que falar com eles, eu vou orar por eles, eu não posso me conformar com eles se perdendo, e alguns até filhos de membros da igreja. Eu não posso me conformar com o pecado. Martinho Lutero, então, na vida da sua própria igreja, ele viu isso. Um homem que via tantas cerimônias, mas que via também uma superficialidade, tanto erro, tanto pecado, tanta hipocrisia dentro da igreja. Lutero, então, quando ele ia fazer a queixa, quando ele foi fazer uma queixa ao chefe da própria igreja, andando de joelhos, nos próprios joelhos, ele teve uma visão igual a de Abacuque. Então, Martinho Lutero falou assim: o justo pela sua fé viverá. Repita comigo: o justo pela sua fé viverá.
Então, ele teve isso, e ele levantou então dos seus joelhos e disse: eu não vou mais viver ajoelhado, eu vou agora crer em Deus e vou viver pela fé em Jesus Cristo. Então ele determinou então que ele, a partir daquele momento, só a fé em Jesus. O que Deus disse através de Abacuque, ele disse também para o apóstolo Paulo. Ele disse para o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos. Ele também disse ao Paulo, o apóstolo, escrevendo aos Gálatas. Da mesma forma que Deus deu essa palavra a Abacuque, ele também disse aos cartas aos Hebreus: o justo pela sua fé viverá. É pela fidelidade, é pela capacidade que nós podemos ter de permanecer, que o homem revela a Deus em sua vida. Muitos aqui talvez se afastaram, não permaneceram nesse caminho da fé, e vão ter consequências que Deus ele não se responsabiliza. As consequências da vida, de cada escolha, de cada homem, a trilhar o seu caminho. Qual caminho você tem trilhado? Essa noite Deus convida a você voltar ao caminho da fé, da permanência, da confiança, da fidelidade, que o homem revela a Deus em sua vida, que o que é reto em seu viver. Você pode dizer: pastor, mas ninguém é reto no viver. É certo, eu não sou reto. Para aqueles que creem, são tão decepcionados com pastores, eu vou dizer que nós não somos perfeitos, mas nós estamos trilhando o caminho, permanecendo, tentando e caindo e voltando, tentando, juntos, firme no caminho da fé. Nós estamos fazendo isso, pois esse é o convite. A fé é muito mais do que um conceito de retidão no sentido de conduta. Fé é realmente uma vida de confiança total em Deus. Uma vez eu aprendi uma lição que eu nunca mais esqueci. Vai ser fácil para ela falar aí para os surdos, né? Então aquela criança estava, uma criança pequena em cima do muro, e alguém perguntou: mas o que você está fazendo aí? É muito perigoso. Onde é que está teu pai? Onde é que está tua mãe? Aí foram atrás do pai. O pai chegou desesperado e foi lá e fala: filho, o que você está fazendo aí? Pula que o pai te pega. E aquele filho, sem saber do perigo que ele estava em cima do muro, que ele podia cair, se machucar e até morrer, ele não tinha noção. Mas quando ele viu o pai, quando ele viu o rosto do seu pai assim, ele olhou para baixo e viu o pai fala: pula que o pai te pega. Ele deu um sorriso e se lançou, se jogou de lá de cima, e o pai pegou ele com força e segurou nos braços. Então, isso que é fé. Fé é uma confiança de você acreditar que o pai vai cuidar de você, vai te pegar no colo e vai cuidar de tudo. Isso é ter fé. Você precisa entregar então definitivamente o teu coração a esse Deus, dar passos de fé, direção a Ele, se lançar. Quando eu posso confiar em Deus, eu obedeço. João capítulo 15, verso 16 diz: vocês não me escolheram. Aí vem aquele filme Chosen, né? Eu estava vendo no inglês exatamente essa palavra, Chosen, o escolhido. Você é um escolhido. Diz: eu que te escolhi, eu escolhi a vós, para ir e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhe conceda o que pedires em meu nome. Esse texto não é só para nós que somos crentes, que temos que produzir os frutos espirituais, mas é para você que não é ainda. Deus está te convidando então para você o aceitar, para dentro de você ter muitos frutos em todas as áreas, para você ser um bom pai, um bom trabalhador, um bom tio, um bom avô, um bom filho, tudo. Deus ele quer então escolher você, Ele te escolheu aliás já. Cada um que nasceu já tem a marca, porque você é criatura de Deus. Falta agora só você entender que Ele te escolheu e você o seguir. Segundo, o homem pode ter fé e sofrer consequências difíceis. Pode. Quantos de nós temos passado por momentos difíceis? Pastor conhece o que é
passar por momentos difíceis, porque ele está junto, geralmente, das ovelhas nos momentos mais difíceis. Às vezes no hospital, às vezes no luto, às vezes numa briga de casais, problemas com doença de filho. Nos momentos mais difíceis nós estamos ali. O homem pode até sofrer circunstâncias difíceis, fatores que ele não pode dominar, sentimentos de impotência, que deixam-nos perplexos, e não sabemos para onde ir, você fica perdido. Gradualmente podemos perder a nossa fé no Senhor, podemos. Em tal adversidade, como podemos manter a nossa fé para seguir ao Senhor? Então eu quero terminar essa mensagem respondendo isso. Como? Entregue o total controle da tua vida para Deus. É isso que está dizendo, o justo pela fé, entregar, se lançar nos braços dEle. Entregue o controle da sua vida para Deus, o trono da sua vida, e você experimentará o que é fé e o que Deus vai fazer. Conseguir descansar em Deus. Quantos aqui estão cansados de controlarem as suas próprias vidas, de ditarem para onde você vai, o que eu vou fazer, as tuas decisões, e dá tudo errado? Quantos já estão cansados, dizendo assim, não dá mais, eu desisto, agora é com você, Deus, é com o Senhor, eu entrego tudo para o Senhor, e agora vamos ver o que o Senhor vai fazer. Desafie Deus, entregue para Ele, descanse nele, é dar o controle para Ele, é o verdadeiro ato de fé que você precisa exercitar aqui essa noite, na sua vida. Isso nem sempre é fácil, sim, porque somos controladores, que nós muitas vezes vivemos a vida toda fazendo só o que a gente quer. O homem é movido pelo desejo, só faço o que eu quero, só faço o que me dá prazer. É difícil a gente abrir mão de um lazer, abrir mão de um vício, de alguma coisa até prazerosa, gostosa, mas Deus está te falando, entrega para mim, entrega tudo. Às vezes esse nosso desejo de tomar decisão pela nossa própria conta, é achar que sabemos qual é o melhor caminho. Em outros momentos estamos tão perdidos que não imaginamos a saída. Felizmente, glória a Deus, temos um Pai. Irmãos, tem muita gente com trauma de pai. Isso explica talvez quanto tanta gente fica às vezes revoltado com a igreja, revoltado com a liderança e até com o pastor. Mas o pastor é um pai, é um amigo, e vai suprir também algumas necessidades que nós temos, porque tem gente que não teve pai, não teve bons exemplos, teve traumas, e aí passa a vida toda sem se submeter até ao Deus Pai que te ama, que está de braços abertos para você. Mas você precisa, porque nós temos um pai diferente de todos, um pai que não vai te trair, te enganar, não vai te abandonar, vai te dar os melhores planos para você, e pode guiar os teus passos nos melhores caminhos. Por isso, pessoas aí da rua têm fé, apostam, têm fé nisso, naquilo, fé no governante, fé no artilheiro, fé nas pessoas, mas aqui fé com Deus é um pouco mais. Então por isso, ore essa noite, faça como Abacuque fez, suba na torre de vigília e ore a Deus. Você tem sentido a sua fé desafiada? Você tem sentido Deus te chamando você para te entregar algo? Momentos assim são inevitáveis na caminhada, mas lembre-se, você não está só, Deus está aguardando você entregar. Aproveite esse tempo da adversidade, se você está passando, para se aproximar de Deus, não para se afastar de Deus. Aproveite esse momento para se aproximar com confiança nas promessas dele sobre você. Quem vive pela fé jamais perde a certeza de que Deus há de levá-lo a uma vitória completa, amém, irmãos? Quem tem fé tem essa certeza que Deus vai levá-lo, Deus que vai levá-lo, por isso tenha fé nele,
para uma vitória completa, e é só confiar nele, pois o justo viverá pela fé. Termino essa noite, essa mensagem aos amigos e irmãos que estão me ouvindo, contando a história de Stanley Jones. Stanley Jones foi um grande missionário, grande, desafio você também a conhecê-lo, foi um outro grande homem de Deus. Stanley Jones conta como foi a sua conversão. Ele estava numa campanha, quando ele era jovem, ele estava numa campanha evangelística, e ele tinha 17 anos. O pastor que estava pregando disse: aquele que crê em Jesus Cristo tem a vida eterna. Se você quiser a vida eterna, vem aqui na frente e diga: eu quero Jesus no meu coração. E Stanley Jones então olhou para o seu companheiro que estava ao lado dele e disse: vamos lá na frente, vamos ter a vida eterna. E o companheiro disse: não vou não, eu vou gozar a vida e depois eu vou. O pastor deu um segundo apelo, fez um segundo chamado, então, alguém quer Cristo? A quem quiser, vem aqui e tenha a vida eterna. E Stanley Jones então repetiu: vamos ter vida eterna, vamos lá comigo, vamos ter vida eterna. E o rapaz disse: não, eu vou gozar a vida e depois eu terei a vida eterna. Stanley Jones então ouviu o terceiro apelo e disse: eu vou sozinho então. Marchou então resolutamente lá para frente, sem medo, com coragem, e aceitou Jesus no seu coração. Daí a pouco então Deus chamou ele para uma obra missionária, e ele foi pregar lá na Índia. Foi um grande trabalho que esse missionário fez na Índia, e depois ele voltou para a cidade. 10 anos depois ele voltou à cidade, e quando ele voltou na cidade, indo lá para uma igreja que ele estava indo pregar, ele viu um homem ali na rua. Um homem estava sentado ali no chão na rua. 10 anos depois ele descia pelaquela cidade então, e um jovem acabado, cabelos todos desgrilhados, sem dentes, o homem completamente arruinado. Stanley Jones foi passando, e o jovem, virando-se para ele, disse: o quê? É você, Stanley? É você? E ele disse: é você que está aqui? Ele disse: sim, sou eu. Stanley, o que aconteceu com você? Você está moço, está gordo, está forte, o que aconteceu com você? E o missionário então, virando para o moço, disse: meu filho, naquela noite você disse que ia gozar a vida, e o que aconteceu? Eu pensei que você fosse gozar a vida, mas não pensei que você fosse destruir a sua vida. Mas eu aceitei a Jesus, e eu sim é que estou gozando a vida. Então muitas vezes é isso que acontece quando a gente prorroga, quando a gente deixa para depois. Meus amigos, Jesus nos diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E a vida em abundância é a vida pela fé. Amém, irmãos? É a vida pela fé. O justo viverá pela fé. O justo pela sua fidelidade viverá, por ele estar firme nos caminhos do Senhor. Nós falamos essa noite de Lutero, nós falamos essa noite de Paulo, nós falamos hoje dos grandes heróis, aqueles que puderam crer, e creem então agora, nesse mesmo Deus. Essa noite você pode sair daqui então, também como um herói na fé, falando assim: eu vou viver pela fé em Jesus, eu vou crer nele no meu coração. Jesus continua vivo, irmãos. Amigos, Jesus continua salvando, Jesus continua dando a sua vida a todo aquele que nele crer. Ele continua amando você, dando a sua vida por você. E como é que faz? Primeiro é reconhecer os seus pecados. A gente precisa reconhecer que somos pecadores, lançarmos aos pés dele, lançarmos a nossa fé como aquele menino que se lançou aos braços do pai. Ele viu e confiou. Ele estava em perigo e não sabia. Talvez muitas pessoas que estão ouvindo essa noite podem estar em perigo, mas em nome de Jesus, essa noite não vai embora sem Cristo, não vai embora sem tomar uma decisão. E Jesus, ele vai fazer o quê? Perdoar os seus pecados. E é por isso que nós não alargamos Jesus, porque ele perdoa os nossos pecados e aceita a nossa vida. Por isso, essa noite nós vamos
nesse momento, orar, pedindo a Deus para que o Espírito dele opere no nosso coração, para que a gente possa então tomar nossa decisão. Cada um de nós pode fazer isso essa noite. Existem pessoas aqui que precisam tomar uma decisão. Então esse é o momento, de maneira particular agora, a princípio. Depois de ouvirmos essa mensagem, o órgão vai tocar, e você com Deus vai falar com o Senhor. Você quer viver pela fé? Você quer viver pela fé em Jesus Cristo? Então faça uma coisa, entregue tudo para Ele essa noite.